E o meu signo principal, ele me diz quem eu sou em essência, em composição do meu corpo. Não de comportamento, de corpo. Comportamento são os temperos. Comportamento é o que vai, é a nossa manifestação, não a nossa essência. E que se eu não for, eu desequilibro o meu composto celular. Então, querer ser o que eu não sou, desequilibra o meu corpo físico, me causa doença. Todas as nossas células, existem os 4 elementos na sua constituição. Em cada uma das células do corpo, existe hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio. Se hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio é a nossa célula, nós somos formados por terra, água, fogo e ar. Mais nada. Quando a gente se prepara para nascer, eu não vou entrar no processo de astrologia profundo, a gente tem um pulso de nascimento e a gente começa, e existe todo um cinturão dos planetas, porque cada planeta tem um tipo de força eletromagnética. E aí ele tem uma vibração. Planetas maiores, planetas menores formam um cinturão. Quando nós passamos de acordo com como está esse cinturão, que a gente entra e passa, a gente recebe uma quantidade de determinadas forças e a gente vai entrando no campo do planeta Terra. Nesse campo do planeta Terra, a gente vai captando uma quantidade de hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio de acordo com o nosso mental superior, o meu projeto de vida. Aí eu vou compondo o corpo. Então, se eu tenho um projeto de vida, qual é? Esse projeto de vida eu vou precisar ser mais assim ou mais assado, vou ter que construir um corpo mais assim ou mais assado para conseguir fazer o que eu me predispus a fazer, que eu escolhi fazer como um projeto de vida, como eu componho esse corpo. Se eu vou ter que ser uma pessoa com ímpeto para fazer uma mudança, eu vou compor o meu corpo com uma quantidade maior de elemento fogo. Então, eu vou trazer para a composição física do meu corpo uma quantidade maior de hidrogênio. Na composição celular. Portanto, eu construo o meu corpo numa quantidade maior de elemento fogo. Então, na porcentagem, se todas as minhas células, elas são 99... Pode procurar, não, é científico isso, tá bom? Você vai ter mais hidrogênio. Então, quando entra nesse processo, todas as minhas células estão de acordo com o projeto de vida que eu vim para cumprir. Então, tentar ser o que eu não sou vai completamente contra o meu projeto de vida. E eu não vou conseguir. E se eu tentar ser o que eu não sou, eu vou desequilibrar todo o meu corpo físico. Porque se eu tô composta de fogo e tento ser uma pessoa zen, além de ser extremamente infeliz, porque eu não vou conseguir ser, porque meu corpo tem muito mais fogo do que água. Muito mais hidrogênio do que oxigênio na composição celular. Então, se eu tentar ser algo diferente do meu projeto de vida, daquilo que eu sou, eu vou desequilibrar o meu composto celular, gerando a doença. Porque eu estou desequilibrando as minhas células. E aí eu mudo todo o fluxo, porque eu estou tentando ser uma coisa que eu não sou. Eu mudo o fluxo, eu vou gerar uma falta de fluxo, uma falta de energia, e eu vou, se eu for muito fogo, eu vou gerar zinabre. Vou pegar fogo internamente, em algum momento eu vou surtar. E vou pegar fogo, porque o que o fogo faz? Também queima. Transforma. O fogo é a chama transformadora. Ele transforma. Aí, então, vamos lá. Muito por cima, gente, existem variações, mas é só pra gente entender. Então, se uma pessoa, ela é de fogo e ela tenta ser zen, ela não vai conseguir, ela vai se frustrar, mas tá na moda ser zen, né? Ainda mais os holísticos, precisa ser tudo zen. Isso não existe, isso é entrar na loucura, piração total. Só que uma pessoa que é água, ela tá lá, mais emocional, né? Toda lá, é aquele que bate o dedinho e fala, vai morrer. Ai, o que foi? Ai, bate o dedinho. Ai, que horror. O fogo quando ele vai, ele tá morrendo de verdade. Porque quando ele queima, fudeu. Só que aí ele escuta o água falando, e ele acha que morreu. Aí ele faz tudo, quando chega lá não é nada. Aí ele quer matar aquela outra pessoa. Matar. Então, se eu vim com um projeto de vida de desbravar, eu me construo como fogo e não faço, eu entro num processo de dor. Se eu vim uma pessoa, porque o que eu preciso resolver na minha vida é ser mais amoroso, então me construir assim.
e aí eu me exijo ser o que o mundo falou que eu tenho que ser, o CEO da empresa, eu abandono o meu equilíbrio, que é celular, porque eu vou tentar ser um fogo que eu não sou. O que eu vou ficar? Doente. Então, primeiro eu preciso entender quem eu sou. E o meu signo principal, ele me diz quem eu sou em essência, em composição do meu corpo. Não de comportamento, de corpo. Comportamento são os temperos. Comportamento é o que vai... É a nossa manifestação, não a nossa essência. Então, para as pessoas que gostam de astrologia, os astrólogos de plantão nem olham para isso. Muitos. Não fazem nem ideia disso que a gente está falando. Alguns mais estudiosos, claro que sim. Outros não. Tá? Então, no processo de ascendente, depois de um tempo, a gente começa a manifestar. É como o outro me vê, não necessariamente como eu sou. Até é como eu me comporto. Um pouco, como eu faço com que o outro me veja. Eu vou me manifestando na vida, mas na hora do pega pra capar, quem vai se manifestar é a minha essência. E se ela não se manifestar e eu entrar na dor, ela vai se manifestar. Você não tem controle quanto a isso. Tá? O fogo vai queimar, porque a natureza do fogo é queimar. Então, eu sou aquela. O que é o fogo? O fogo é aquele que queima tudo, quando ele olha pra trás e ele fala, fudeu. Falei. Essa sou eu. Quando vê, falei. Quando alguém me provoca na emoção, qual vai ser a primeira coisa? Eu vou queimar. Tá, porque o fogo queima, ele é esse. Ele passou pelo mato, queimou tudo. Quando eu falava, nossa, destruiu tudo. Aí o que vem? Vem a terra para reconstruir. Vem o elemento terra, não, vamos arrumar. Vem o ar para limpar, para pensar como é que a gente vai agora arrumar essa merda que o fogo fez. Aí a terra para... Né? Trazer o ar e materializar. Porque o ar pensa, mas se deixar ele pensa, não faz nunca. Aí o que vem? Só pensa. É a função do ar. A função do ar é pensar. A função da terra é aterrar. A função do água é sentir. Aí o que eu vou fazer agora? Vou pensar, mas agora vou sentir para ver se é isso. Aí sentiu, chega a terra e fala, chega de pensar e sentir. Velho, vamos fazer acontecer, porque o fogo continua queimando. Que é o impulso, tá? Então, entende por que cada um é extremamente importante exatamente do jeito que é. E não ser exatamente o que eu sou me causa dor, desequilíbrio, doença e eu ainda não cumpro com o meu projeto de vida. Porque se eu sou daquele jeito é porque tem uma razão, porque eu escolhi nascer daquela maneira. E que se eu não for, eu desequilibro o meu composto celular. Então, querer ser o que eu não sou desequilibra o meu corpo físico, me causa doença. Porque o fogo querendo queimar e eu não deixo. Vai queimar. Queima, gastrite, tudo. Vai queimar tudo por dentro. Vai inflamar dentro. E nós temos tudo, mas em alguma composição, quem veio do elemento fogo, e aí vamos trazer para os signos dessa maneira inteligente. Porque quando eu olhava signo, eu achava uma conversa da carochinha de verdade. Eu achava uma baita conversa da carochinha. Quando eu fui entender isso fez sentido pra mim. Não a historinha, não esse mês, essa semana, não isso. Isso fez sentido pra mim. Aí eu aceitei quem eu era. Eu aceitei que o fogo queima e que tem hora que vai sair. E eu não posso me culpar por isso, porque essa é a minha essência. Não, eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle que eu não vou ficar queimando todo mundo o tempo inteiro. Mas na hora da resposta rápida, você vai ser exatamente o que a sua essência manifestar. Ok, relaxa, é assim que é. O canceriano vai chorar, ponto. Eu vou bater nele. E o taurino vai chorar, frescura. É assim, né? O leonino vai pegar o canceriano achando que ele tá morrendo e levar pro hospital. Quando vê, não era isso? Porque é um impulso. Então, são essas coisas que é... Então, eu entendendo quem eu sou e eu percebendo quem são as pessoas que estão em volta da minha vida. Então elas também têm essas essências, elas também são assim. Aí eu melhoro o relacionamento, porque o outro é. O meu sogro é de peixes, pensa uma pessoa mole. Vocês viram, né? Eu falo mal dele porque ele deixa. Eu não falo mal, eu gosto dele. Mas é o jeito dele. Antes a gente, o Rodrigo é de Virgem, eu sou de Leão, só que o meu ascendente é Touro.
E o ascendente do Rodrigo é Áries. Então ele é uma terra com fogo e eu sou um fogo com a terra. E aí assim, né? E aí o meu sogro de peixes com peixes com peixes com peixes com peixes. E aí a gente ficava muito bravo com ele. Porque ele era muito mole. Que puta que pariu. Que sempre tem que ficar esperando seu pai. Ai, que saco. Aí quando a gente entendeu que ele é assim, não importa em que posição ele sai, ele sempre vai ser o último a entrar no carro. Importa, ele pode sair primeiro, pode sair agora. E a gente é 7. Ele vai parar no meio do caminho, ele vai indo. E aí você fala assim, e aí você fala, vamos, aí ele fala, mas tá com pressa por quê? Aí você quer matar, o Leonino quer matar ele. Mas, de verdade, antes existia um puta desconforto. Quando a gente entendeu, a gente ri. Lá vem o carro na lama, anda ali. A gente ri. E irrita às vezes, como a gente irrita ele. A nossa pressa, a nossa... deixa ele louco. Vai, gente, vocês estão me deixando louco, calma. Entende? Então, quando a gente começa a entender como o outro é, aí a gente consegue colocar cada peça extremamente espiritual. O meu sogro. Foi ele que trouxe muito da base para a gente começar a colocar, porque a gente só pensava no prático e ele foi trazendo toda uma base espiritual de agora tá na hora de fazer a coisa acontecer. Para de estudar, é hora de acontecer. A energia para fazer é de vocês. Vocês nasceram fogo e terra. Ele nasceu água. Para conseguir trazer e ficava lá sentindo o dia inteiro, enquanto a gente estava arrepiando no trabalho. Então verdade, ele sentia e trazia um monte de informação. Então ele estava cumprindo com a função dele dentro do espaço, enquanto a gente estava cumprindo com a nossa. Se eu quisesse ficar só sentindo, eu não construía. Cada um essencial no seu lugar, no seu ponto. Quando você começa a entender isso, você para de se julgar, para de julgar e condenar o outro e percebe que fogo queima e ele vai queimar em algum momento. E ele não é menos seu amigo por causa disso. Então, mais ou menos, sem engessar, percebam-se nesse processo, a gente vai passar pelos elementos com essa cabeça, tá? Com esse tipo de percepção. Então, o que é o elemento fogo? É a ira. A ira é da natureza do fogo. Só que a ira mal usada machuca. Se a intenção for machucar, mas não é. Poderia ser, para muitas pessoas não é. Mas normalmente não é. A gente tende a sempre ver as coisas e as pessoas com um olhar muito ruim. Então, ó, o fogo é o Áries, o Leão e o Sagitário. Eles têm muito mais impulso, porque o elemento celular deles é o fogo. Tá? Então são rápidos nas decisões, às vezes decide tudo errado, mas tem que decidir, vamos decidir, depois a gente vê como é. Esse é o fogo. Faz aí, depois a gente vê, não é, Lu? E quando foi agora não sei, agora a gente pede pros terra resolver. Vê se alguém resolver essa merda, porque eu não sei agora como é que faz. Tá? Impulsivo, resolvido, energético, vigoroso, excitado, inquieto, agitado, irado, determinado. A emoção do terra, ele é naturalmente mais melancólico. Ele é naturalmente que gosta. Não é que ele só gosta disso, nós temos tudo. Mas ele é mais dramático. Não é dramático, ele gosta de ficar às vezes em casa. Ele gosta de segurança. Mas ele é irritável. Ele é inquieto, crítico, mais organizado. Ah, eu não sou organizado em casa, mas gosta de Excel. Ah, gosta. Terra gosta de Excel, porque gosta de coisa cultural. Faz lista para ir no mercado. É uma coisa bonita de ver. É bonito, ele pode não ser em tudo, mas para aquilo que ele se propõe, que normalmente é a tarefa principal da vida dele, é o que há de muito importante, ele é. São pessoas muito boas em cargos, que trabalham com data, que trabalham com algum controle, normalmente são. Se você entender isso aqui, até para fazer contratação é tudo de bom. Ó, mais introvertido, mais na dele, menos emocional. Muito menos emocional da natureza dele. Não significa que ele não ame, significa que ele é menos emocional, tá? Rodrigo é virginiano. Caprichoso. Capricorniano é muito caprichoso, né? Faz as coisas com capricho. Minha sogra, gente, ela vai fazer, ela põe um laço. Acho tão bonito. Todo mais caprichoso na hora de fazer a comida, na hora de fazer a coisinha, na hora de pôr a plaquinha. É muito do capricorniano, muito. Teimoso, feito uma porta. Desconfiado, tímido, timidez é orgulho, detalhista, não expõe os seus sentimentos.
né? Tem as variações, a gente não é só isso, a gente é tudo, mas tem uma tendência a ser mais assim, de às vezes querer ficar em casa, de às vezes não querer conversar, de às vezes não estar de saco com os outros, não ter paciência, né? E não tem mesmo, e tá tudo bem, não precisa ter, porque é da natureza sua, não ter paciência, e tá bom. O ar, ele é mais sanguíneo, a característica dele é a alegria, ele é mais extrovertido, expansivo, ativo, comunicativo, prático, espírito positivo, gentil, contente, gosta de mudança, adora brilhar, enche a porra do saco, não para de falar, pelo amor de Deus, fica um pouco quieto, entra na sua casa, mexe na geladeira, acha que pode morar lá, e dorme na sua cama. É da natureza, porque o ar arroga, né? O que o ar faz? O ar entra. Não interessa se tá tudo fechado. Não é? Não é da natureza do ar? Ele vai entrando. É aquela pessoa super legal, mas quando vê, você fala, que ele vai embora. Porque quando ele vê, ele já mexeu, já comeu suas comidas, já mexeu nas suas roupas. Então, se não tiver um limite, não é que é assim, mas é da natureza do ar. O ar invade, ele arroga. Então, quando a gente fala de ser uma pessoa arrogante, ela está arrogando, ela está entrando, ela está invadindo. É da natureza dele. Então, claro, de quem vai ter que impor o limite, se eu não gosto de tudo isso? Mas a gente gosta, porque eles tendem a falar pelos cotovelos, aquelas pessoas que você começa a conversar, de repente parece que você já conhece da vida inteira. Eles são legais, mas chega uma hora que você fala, menos um pouco. Tá na hora de ir embora pra casa. Mas é da natureza deles. Ele é alegre demais, às vezes pro fogo e às vezes pro terra. Ele fala, cara, que alegria irritante, meu. O cara não para, ele só se brinca. Ele só brinca, tudo é brincadeira pra ele, tudo... Aí, às vezes, a gente se sente incomodado, mas é da natureza dele, a gente precisa deles, muito, porque senão a gente é muito chato, meu, a gente é muito chato. O fogo nem tanto, mas o terra é mais difícil, principalmente porque ele é bem pouco emocional, ele tem bem pouca água. Então, assim, ó, e a água é o medo, eles são extremamente medrosos. Extremamente, o valor da segurança é muito importante, né? Eles choram, eles sofrem. Já fiquei casada, a terra já ficou casada com a água, eu também. Mas eles são extremamente emocionais, tá? Então, ó, são mais calmos, é isso que eu tô falando, meu sogro, peixe. Calmos, mais tranquilos, mais prudentes, então ele vai devagar, né? Ele gosta de rotina. Normalmente, não é engessado. São mais pacientes, assim, comparado ao fogo. Eu não estou dizendo que a pessoa é paciente pro resto da vida, mas comparado ao fogo, ele é mais paciente. Mais observadores, mais preguiçosos, e tá tudo bem. Lembra que a preguiça não é um defeito, são mais moles, o metabolismo vai ser mais amolecido. Não sei se todos, depende das variações, né, gente? Mas acomodados, mais vagarosos. Então, se você pegar uma água em essência, e aí tem as variações, porque o peixe é água, com água ele é bem. E aí, dependendo das variações, dos ascendentes, daquela composição de quando você construiu o seu corpo físico, tá? Então, assim, é pra gente se perceber que tá tudo certo como a gente é. E se eu não me percebo aí, perceba se você não tá em desequilíbrio, porque se você é uma dessas coisas e não se reconhece, como está a sua vida? Ela está andando ou ela está pouco fluida? Porque às vezes você está negando exatamente a sua essência. Não aceitando ser aquilo que existe em essência. Não em comportamento, entende? Não em temperamento da vida do dia a dia, mas em essência.